A paz do Senhor seja com você demais. Que a paz reine na sua vida, na sua casa e em toda a sua família e em tudo que você empreende nessa jornada que é vida para você, para mim, para quem você ama. A paz seja mais e mais, absolutamente, em nome de Jesus. Começando o livro de Jó, capítulo de número 18 em diante. E vamos lá, 30º dia, dia 30 de leitura bíblica do desafio 72 dias. Deus, fale conosco mais e mais, Pai, pela sua palavra. Nós precisamos ouvir a sua palavra. Nós precisamos do Senhor. Nós dependemos, meu Pai, das suas sagradas escrituras para jamais venhamos cometer erros, equívocos, pois a sua palavra é direção, é manual, e se seguirmos a risca, Pai, seremos com certeza bem-aventurados e muito bem-sucedidos, ó Pai, para a glória do Senhor sempre. No nome de Jesus, amém. Amém. Segunda fala de Bildade. Cale-se, Jó, e preste atenção. Deixa eu confirmar aqui, né? Se é isso mesmo. Hoje é 19, capítulo 19. Perdão, gente, eu já ia pro capítulo 18. Reler, né? Nunca é demais a palavra relermos e continuarmos lendo, né? Por isso que fala, lendo a Bíblia vez após vez até Jesus voltar. 19 em diante. Seguinte. Resposta de Jó: vocês me insultaram. Diz assim a minha Bíblia. Então, em resposta, Jó disse: até quando vocês vão ficar me atormentando e me ferindo com as suas palavras? Vocês já me insultaram várias vezes. Será que não se envergonham de me maltratar mal assim? Verso 4. Mesmo que eu fosse culpado, será que o meu erro prejudicaria vocês? Vocês pensam que são melhores do que eu e acham que a minha desgraça prova que sou culpado? Deus me atacou com desgraças. Verso 6 em diante. Pois fiquem sabendo que Deus foi injusto comigo. Foi ele que armou uma armadilha para me pegar. E eu protesto contra a sua violência, mas ninguém me ouve. Eu peço ajuda, porém não existe justiça. Deus fechou o meu caminho com um muro, de modo que não consigo passar. Ele cobriu de escuridão os meus caminhos. Deus tirou toda a minha riqueza e destruiu a boa fama que eu tinha. Ele me atacou por todos os lados até acabar comigo e arrancou pelas raízes a minha esperança. A sua ira contra mim queimou como fogo. Ele me tratou como se eu fosse um inimigo. Ele me atacou com desgraças, como fossem tropas. Elas cavaram trincheiras e acamparam em volta da minha casa. Os meus parentes e amigos se afastaram. Verso 13 em diante. Deus fez com que os meus irmãos me abandonassem. Os meus conhecidos me tratam como se eu fosse um estranho. Os meus parentes se afastaram. Os meus amigos não lembram mais de mim. Os meus hóspedes fazem de conta que não me conhecem. As minhas empregadas me tratam como se eu fosse um estrangeiro. Chamo um empregado e ele me atende. Nem mesmo quando peço alguma coisa, por favor, a minha mulher não tolera o mau cheiro da minha boca. Os meus irmãos têm nojo de mim. Até as crianças me desprezam assim que eu me levanto. Já estão zombando de mim. Todos os meus amigos íntimos me detestam. As pessoas que eu mais estimo estão contra mim. Virei pele e osso, mal consigo ir vivendo. Meus amigos, tenham pena de mim, pois foi a mão de Deus que me feriu. E, por que vocês me perseguem? Como Deus me persegue? Porque não param de me atormentar. O meu defensor vive. Como gostaria que as minhas, verso 23 em diante,
Como gostaria que as minhas palavras fossem escritas num livro, ou que uma ponteira de ferro elas fossem gravadas para sempre no chumbo ou na pedra. Pois eu sei que o meu defensor vive. No fim, ele virá me defender aqui na terra. Mesmo que a minha pele seja toda comida pela doença, ainda neste corpo eu verei a Deus. Eu o verei com os meus olhos, e os meus olhos o verão, e ele não será um estranho para mim. E desejo tanto que isso aconteça. Vocês dizem: como foi que nós o atormentamos? A causa desta desgraça está nele mesmo. Mas tenham medo da espada, a espada com que Deus castiga, e a maldade. Fiquem sabendo que há alguém que nos julga. Segunda fala de Zofar. Jó capítulo de número 20. Então Zofar, da região de Naamá, em resposta disse: Jó, você me deixou perturbado, e por isso respondo logo. As suas repreensões são um insulto, mas eu sei dar a resposta certa. A alegria de quem é mau dura pouco. Verso 4 em diante. Você sabe muito bem que desde os tempos antigos, desde que o ser humano existe na Terra, sempre foi assim. A alegria de quem é mau dura pouco. O seu prazer passa depressa. Ele pode ser tão alto como o céu e a sua cabeça tocar as nuvens, mas ele se acabará para sempre como a cinza, e os seus conhecidos não ficarão sabendo o que aconteceu com ele. Ele desaparecerá como um sonho, como uma visão da noite, para nunca mais ser visto. As pessoas que vivam com ele não o verão mais. Os seus filhos devolverão aos pobres aquilo que ele roubou, aquilo que ele ganhou desonestamente. O seu corpo jovem e forte logo virará pó. A maldade vira um veneno amargoso. Verso 12 em diante. Para quem é mau, a maldade é doce, e ela esconde debaixo da língua e fica com ela na boca, para sentir bem o seu gosto. Mas daí a pouco, no estômago, ela vira um veneno amargoso. O homem mau vomita riquezas. Deus arranca do seu estômago. Ele toma veneno de cobra e esse veneno o mata. Quem é mau não terá o prazer de tomar leite e mel, que correm como os rios. Ele terá de abandonar tudo o que ganhou com o seu trabalho e não poderá aproveitar suas riquezas. Isso porque explora os pobres e os esquece, e rouba as casas dos outros. Em vez de construir as suas, ele nunca está satisfeito com o que possui. Quer ter sempre mais e mais. Avança em tudo o que pode, mas a sua prosperidade acabará. No ponto mais alto do seu sucesso, a miséria o atacará. Todo o peso da desgraça cairá sobre ele. A ira de Deus derramará sobre os maus. Verso 23 em diante. Ele que enche a barriga, Deus descarregará sobre a sua ira. Deus descarregará sobre ele a sua ira. Deus fará chover sobre ele o seu furor, mesmo que ele escape de uma arma de ferro, uma flecha com ponta de bronze o atravessará. Tirarão a flecha das suas costas e ele sairá brilhando com o seu sangue. E o medo tomará de conta dele. Tudo o que ele juntou será destruído. Um fogo não aceso por mãos humanas acabará com ele e com toda a sua família. O céu mostrará os pecados dos maus, e a terra se levantará para acusá-los.
No dia em que a ira de Deus se derramar sobre eles, todas as suas riquezas serão destruídas. É isso que Deus faz com os perversos. É com essa recompensa que ele guarda para os maus. Resposta de Jó: não me queixo de nenhum ser humano. Jó capítulo de número 21. Então, em resposta, Jó disse: o melhor consolo que vocês podem me dar é escutar com atenção as minhas palavras. Tenham paciência enquanto falo. Depois que eu terminar, vocês podem zombar de mim. Não é de nenhum ser humano que me queixo, e é por isso que estou tão impaciente. Vocês olharem para mim, porão a minha mão na boca, assustados. Quando penso que aconteceu, fico perturbado e o meu corpo todo treme. Os maus cantam e se divertem. Verso 7 em diante. Por que será que os maus continuam vivos? Por que chegam ricos à velhice? Eles têm filhos e netos e vivem para vê-los bem crescidos ao seu redor. Nada ameaça a segurança dos seus lares e Deus não o castiga. O seu gado se reproduz sem problemas, dando crias sem nunca abortar. Os seus filhos correm como carneirinhos e pulam de alegria. Eles cantam e se divertem ao som de pandeiros, liras e flautas. Os maus têm sempre do bom e do melhor e morrem em paz, sem sofrimento. No entanto, a Deus eles dizem: deixa-nos em paz. Não queremos saber das tuas leis. Quem é o Todo-Poderoso para que o adoremos? Que adianta fazer orações a ele? Os maus dizem que progridem pelos seus próprios esforços, mas eu não aceito o seu modo de pensar. Que o pecador receba o castigo. Verso 17 em diante. Quando foi que se apagou a luz dos perversos? Quantas vezes algum deles caiu na desgraça? Será que Deus alguma vez ficou irado com eles e o fez sofrer? Quando foi que ele o espalhou como palha, ou como a poeira que é levada pela ventania? Vocês dizem que Deus castiga o filho, pois Deus castiga o filho pelos pecados do pai, mas é o pai que deveria ser castigado, para que aprendesse a lição, que o pecador receba o seu próprio castigo, que ele sinta o peso da ira do Todo-Poderoso. Mas, se ele já está morto, se já está no outro mundo, que lhe importa que a sua família sofra? Por acaso alguém pode dar lições ao Todo-Poderoso que julga até os seres celestiais? Alguns homens levam uma vida feliz e tranquila e morrem ricos, com saúde e cheios de força. Outros, ao contrário, nunca provam um momento de felicidade e morrem com o coração cheio de amargura. Mas uns e outros acabam morrendo, são sepultados e ficam cobertos de vermes. Meus amigos, as suas consolações são vazias. Verso 27 em diante. Eu conheço os pensamentos de vocês e sei que pensam mal de mim. Vocês perguntam: onde está agora a casa daquele grande homem que vivia uma vida de pecado? Será que vocês não têm conversado com pessoas que viajam? Vocês não têm ouvido as suas histórias? Essas pessoas dizem que quando Deus fica irado e castiga, o homem mau sempre escapa. Ninguém o acusa de maldades que comete. Ninguém o faz pagar pelos seus atos. Ele é levado para o cemitério e posto em uma sepultura bem guardada. Milhares de pessoas acompanharam o corpo e até a terra que cobre é leve. Meus amigos,
As suas consolações são vazias. Tudo o que vocês dizem é mentira. Jó, capítulo de número 22. Terceiro diálogo, terceira fala de Elifaz. Você cometeu muitos pecados. Então Elifaz, da região de Temã, em resposta disse: será que uma pessoa, por mais sábia que seja, poderia ser útil para Deus? Será que interessa ao Todo-Poderoso que você seja honesto? Que lucro tem ele se você é correto em todas as suas coisas? Se ele o castiga e o chama para prestar contas, não é porque você o adora com todo o respeito, mas sim porque cometeu muitos pecados e as suas maldades não têm conta. Como garantia de um pequeno empréstimo, você fica com as roupas dos seus patrícios e assim os deixava nus. Você não dava água para as pessoas cansadas, nem comida aos que tinham fome. Você usou a sua posição e o seu poder para se tornar o dono da terra. Você roubou e maltratou os órfãos e nunca ajudou as viúvas. Por isso, agora você está cercado de perigos e de repente o medo toma de conta de você. A escuridão é tanta que você não enxerga nada e uma enchente o arrasta. Você quer andar no caminho dos maus. Deus está nas alturas do céu e olha para baixo e vê as estrelas, embora elas sejam lá do alto. Mas você pergunta: será que Deus sabe alguma coisa? As nuvens escuras ficam no meio. Como é que ele pode nos julgar? Jó, você acha que as grossas nuvens não deixam que Deus nos veja? Quando ele está passeando pelo céu? Será que você quer andar nos caminhos que os maus têm seguido desde os tempos antigos? Eles morreram de repente, como se fossem levados por uma enchente. A Deus eles dizem: deixa-nos em paz. E comentavam: o que pode o Todo-Poderoso fazer em nosso favor? Foi Deus quem encheu de coisas boas as casas dos maus. Porém, eu não quero pensar como ele. As pessoas honestas ficam alegres e as corretas riem. Ao verem que as riquezas dos maus são destruídas e que as sobras são devoradas pelo fogo, faça as pazes com Deus. Verso 21 em diante. Jó, faça as pazes com Deus. Deixe de tratá-lo como inimigo, e assim ele dará a você tudo o que há de bom. Deixe que Deus o ensine e guarde as palavras dele no seu coração. Se você voltar para o Todo-Poderoso e se humilhar, se você acabar com a maldade que há na sua casa, e se o ouro mais poderoso não tiver valor para você, e for como o pó ou as pedrinhas do ribeirão, então o Todo-Poderoso será o seu ouro puro, será a sua prata mais preciosa. Ele será a sua alegria, e você poderá olhar para ele com confiança. Ele ouvirá as suas orações, e você lhe dará o que prometer. Tudo o que você fizer dará certo, e a luz brilhará no seu caminho. Deus rebaixa os orgulhosos, mas salva os humildes. Ele o salvará se você for inocente, se for correto em tudo o que fizer. Jó, capítulo de número 23. Resposta de Jó. Gostaria de saber onde encontrar Deus. Verso 1 em diante. Porém, em resposta, Jó disse: eu ainda estou revoltado e me queixo de Deus. Não posso parar de gemer. Gostaria de saber onde encontrá-lo. Gostaria de ir até o lugar onde ele está, para levar a minha causa e apresentar todas as razões que eu tenho a meu favor. Gostaria de saber o que ele me diria e como me responderia. Será que
Deus usaria todo o seu poder contra mim? Não. Estou certo que ele me ouvirá. Sou um homem honesto. Eu poderia apresentar a minha causa a ele e, de uma vez por todas, ele me declararia inocente. Eu procuro Deus, verso 8 em diante. Eu procuro no leste, mas Deus não está ali. E não encontro no oeste, e também não o vejo quando age no norte, ou se esconde no sul. Mas Deus conhece cada um dos meus passos. Se ele me puser à prova, verá que sairei puro como o ouro. Eu sigo o caminho que ele me mostra e nunca me desvio para lado nenhum. Obedeço aos mandamentos de Deus. Sempre faço a sua vontade e não a minha. Deus fará comigo o que planejou. Verso 13 em diante. Deus faz o que quer. Quando ele decide fazer alguma coisa, ninguém pode impedir. Ele levará até o fim o que planejou fazer comigo e também realizará todos os seus outros planos. Por isso, eu perco a coragem na presença dele. E quando penso nisso, fico apavorado. A escuridão me deixou cego, mas é o Deus Todo-Poderoso que me põe medo e não a escuridão. Jó capítulo de número 24. Os maus roubam. Porque o Todo-Poderoso não marca um dia para julgar, um dia para fazer justiça aos que são dele. Há homens que mudam os marcos de divisa para aumentar as suas terras. E eles roubam as suas ovelhas e as põem no meio das causas. Levam jumentos que pertencem a órfãos e ficam com o boi de uma viúva, como garantia de pagamento de um empréstimo. Eles não respeitam os direitos dos pobres e forçam os necessitados a correr e se esconder. Os pobres são explorados pelos maus. Versos 5 em diante. Como se fossem jumentos selvagens, os pobres andam pelo deserto procurando alimento para os filhos. Os pobres precisam trabalhar nas colheitas dos maus e apanham uvas para eles. Não têm cobertas para se cobrir de noite. Não tem nada que os proteja do frio. Nas montanhas são encharcados pelas chuvas e procuram abrigo nas rochas. Os perversos pegam órfãozinhos e fazem deles escravos, e recebem os filhos dos necessitados como pagamento de dívidas. Os pobres andam por aí quase nus e passam fome enquanto trabalham na colheita do trigo. Eles movem as pedras dos moinhos dos maus para fazer azeite e pisam as uvas para fazer vinho, mas morrem de sede durante esse trabalho. Os feridos e os que estão morrendo gritam nas cidades, mas Deus não escuta os seus gritos pedindo socorro. Perversos, assassinos, adúlteros e ladrões. Verso 13 em diante. Os perversos odeiam a luz em todos os seus caminhos, em tudo o que fazem, não querem saber dela. O assassino se levanta de madrugada para matar o pobre, e de noite vira ladrão. O adúltero espera o cair da noite e cobre o rosto para que ninguém o veja. Os ladrões invadem de noite as casas. Eles não saem de dia, pois não querem nada com luz. Eles têm medo da luz do dia, mas a escuridão não deixa-os apavorados. Terceira fala de Zofar. Subtítulo capítulo 24, verso 18 ao 25, que nós vamos ler agora. Deus destrói os maus, perdão. Verso 18 em diante. O mal é arrastado pela enchente. As suas terras são amaldiçoadas por Deus, e ele não volta a trabalhar na sua plantação de uvas. Como a neve se derrete no
tempo seco e no calor. Assim, o pecador desaparece da terra dos vivos. A própria mãe não lembra dele. Os vermes o devoram com o gosto e ele é esquecido por todos. O pecador é destruído como uma árvore que cai. Isso acontece porque ele nunca ajudou as viúvas. Não teve pena das mulheres que não podem ter filhos. Deus, com o seu poder, destrói os maus. Ele age e acaba com a vida dos perversos. Deus deixa que vivam seguros, mas fica sempre com olhos neles. Durante algum tempo, os perversos prosperam, mas num instante secam como o capim. São cortados como as espigas de trigo. Quem pode dizer que essas coisas não são assim? Será que alguém pode provar que não estou dizendo a verdade? Jó capítulo de número 25. A terceira fala de Bildade. Podem alguém ser correto diante de Deus? Verso 1 em diante. Então Bildade, da região de Sua, em resposta disse: Deus é poderoso e deve ser temido. Ele faz com que haja paz no céu. Será que alguém já contou os seus anjos? Haverá alguém sobre quem a sua luz não brilhe? Pode alguém ser correto diante de Deus? Pode um simples mortal deixar de ser culpado? Para Deus, até a lua não tem brilho e as estrelas têm defeitos. Que dizer então do ser humano, esse inseto? Que valor tem esse verme para Deus? Uau! Jó capítulo de número 26. Jó critica Bildade. Então Jó em resposta disse: Bildade, estou fraco, sem forças. Como você me ajuda e me consola? Como você é bom para dar conselhos e gastar sua sabedoria com um ignorante como eu. Quem foi que o ajudou a dizer essas palavras? Quem inspirou a falar assim? Continuação da terceira fala de Bildade. A grandeza do poder de Deus. Verso 5 em diante. Os mortos tremem de medo nas águas debaixo da terra. Para Deus, o mundo dos mortos é aberto. Não há cobertura que o impeça de ver o que lá acontece. Deus estendeu o céu sobre o vazio e suspendeu a terra por cima do nada. Ele prende a água nas nuvens e elas não se rasgam com o seu peso. Ele cobre a cara da lua cheia, estendendo sobre ela uma nuvem. Deus separou a luz da escuridão por meio de um círculo desenhado no mar. Quando ele ameaça as colunas que sustentam o céu, elas se assustam e tremem de medo. Com o seu poder, Deus dominou o mar. Com a sua inteligência, derrotou o monstro Raabe. Com o seu corpo, Deus limpou o céu e com a sua mão matou a serpente fugitiva. Mas essas coisas são apenas uma amostra, um eco bem fraco do que Deus é capaz de fazer. Quem pode compreender a verdadeira grandeza do seu poder? Jó capítulo de número 27. Resposta de Jó: insistirei na minha inocência. E Jó continuou em sua fala e disse: juro por Deus, pelo Todo-Poderoso, que não quer me fazer justiça e que enche de amargura o meu coração. Juro que, enquanto ele me der forças para respirar, os meus lábios nunca dirão coisas más e a minha língua não contará mentiras. Nunca direi que vocês têm razão de me acusar. Enquanto viver, insistirei na minha inocência. Fico firme e não desisto de dizer que estou certo,
pois a minha consciência nunca me acusou. Que os meus inimigos sejam castigados. Que todos que são contra mim, verso 7 em diante, que todos os que são contra mim, os que são meus inimigos, sejam castigados, como os maus, como os perversos. Que esperança terão os ateus quando Deus lhe tirar a vida? Quando estiverem em dificuldades, ele não ouvirá os seus gritos, pois Deus não é a alegria deles, e eles nunca fizeram orações ao Todo-Poderoso. Vou ensinar a vocês como é grande o poder de Deus. Vou explicar os planos do Todo-Poderoso. Não é preciso, pois vocês todos já viram isso. Então, por que é que ficam aí dizendo bobagens? Quarta fala de Zofar. Deus castiga os maus. Vou dizer como Deus, o Todo-Poderoso, castiga os homens maus e violentos. As suas crianças passarão fome, e os seus filhos, mesmo que sejam muitos, morrerão na guerra. Os que ficam vivos morrerão de doença, e as suas viúvas não chorarão por eles. O perverso pode ajuntar a prata e os montes. Verso 16 de novo, gente, perdão. O perverso pode ajuntar prata aos montes, pode ter muita roupa, muita mesmo, mas algum dia uma pessoa direita usará essas roupas, e um homem honesto ficará com a prata. A casa que o homem mau constrói dura pouco tempo, como uma teia de aranha ou como a cabana de um vigia numa plantação. O homem mau vai rico para a cama, mas é pela última vez, pois quando acorda, a sua riqueza já se foi. O terror arrasará como se fosse uma enchente, e de noite a tempestade o jogará longe. O vento violento do leste o arrancará da sua casa, soprando contra ele, sem piedade, enquanto ele faz tudo para escapar. Ele corre e o vento assobia, e o apavora com o seu poder destruidor. Jó, capítulo de número 28. Os olhos abertos para tudo o que é preciso. Há minas de onde se tira a prata, há lugares onde se refina o ouro. O ferro é tirado da terra, e das pedras se derrete o cobre. Os mineiros levam luz para debaixo da terra. Eles exploram lugares profundos, e ali, na escuridão, procuram minérios. Longe da cidade, em lugares por onde ninguém passa. Eles abrem os poços das minas e trabalham na solidão, pendurados e balançando de um lado para o outro. Por cima deles, a terra produz trigo, e por baixo está toda rasgada e esmigalhada. As suas pedras contêm safiras, e no seu pó se encontra ouro. As águias não veem o caminho que desce para as minas, e os falcões também não o conhecem. Os leões e os outros animais ferozes nunca descem por esse caminho. O homem cavam as rochas mais duras e cortam as montanhas até o chão. Eles furam túneis nas pedras, com olhos abertos para tudo o que é preciso. Eles cavam até encher as nascentes dos rios e trazem para a luz o que estava escondido, o valor da sabedoria. Mas onde pode ser achada a sabedoria?
Em que lugar está a inteligência? Os seres humanos não conhecem o valor da sabedoria e não a encontram neste mundo. O oceano afirma: aqui não está, e o mar diz: aqui também não. Ela não pode ser comprada com ouro, nem trocada por prata. Não se compra a sabedoria com ouro mais puro, nem com pedras preciosas, como a ágata ou a safira. Ela vale mais do que ouro ou o vidro. Não se pode trocá-la por joias de ouro. Do coral e do cristal nem se fala. A sabedoria é mais valiosa do que as pérolas. O topázio da Etiópia não se compara com ela. E ela não pode ser comprada com ouro mais puro. Só Deus sabe onde está a sabedoria. Verso 20 em diante. De onde vem então a sabedoria? Em que lugar está a inteligência? Nenhum ser vivo pode vê-la, nem mesmo as aves que voam do céu. Até a destruição e a morte dizem: nós apenas ouvimos falar dela. Só Deus conhece o caminho, só Ele sabe onde está a sabedoria, porque a sua vista alcança os lugares mais distantes do mundo. Ele vê tudo o que acontece aqui na terra. Quando Deus regulou a força dos ventos e marcou o tamanho do mar, quando decidiu onde a chuva devia cair e por onde a tempestade devia passar, foi então que ele viu a sabedoria e a examinou e a aprovou. E ele disse aos seres humanos: para ser sábio é preciso temer o Senhor. Para ter compreensão é necessário afastar-se do mal. Jó, capítulo de número 20. Defesa final de Jó. Deus iluminava o meu caminho. E Jó continuou a sua fala e disse: ah, se eu pudesse voltar meses atrás para os dias em que Deus me protegia, naquele tempo Deus iluminava o meu caminho e com a sua luz eu podia andar. Na escuridão. Verso 3 de novo. Naquele tempo, Deus iluminava o meu caminho, e com a sua luz eu podia andar na escuridão. Naqueles dias eu estava bem de vida, e a amizade de Deus era a proteção do meu lar. O Todo-Poderoso estava comigo, e os meus filhos viviam ao meu redor. Em casa sempre havia leite à vontade, e também azeite tirado das oliveiras plantadas entre as pedras. Quando eu saía para a reunião do tribunal, eu me assentava entre os juízes. Os moços me viam e abriam passagens. E os idosos se punham de pé. As pessoas mais importantes paravam de falar e ficavam em silêncio. As autoridades se calavam, não diziam mais nada. Eu era pai dos pobres. Verso 11 em diante. Quando me ouvia falar, me dava parabéns. Os que me viam falavam bem de mim, pois eu ajudava os pobres que pediam ajuda e cuidava dos órfãos que não tinham quem os protegesse. Pessoas que estavam na miséria me abençoavam e as viúvas se alegravam com meu auxílio. A minha justiça e a minha honestidade faziam parte de mim. Era como a roupa que eu uso todos os dias. E eu era olhos para os cegos e pés para os aleijados. Era pai dos pobres e defensor dos direitos dos estrangeiros. Eu acabava com o poder dos exploradores e livrava das suas garras as vítimas. Todas as pessoas me davam atenção. Eu pensava assim: vou viver uma vida longa e morrer em casa, com todo o conforto. Serei como uma árvore de raízes que
chegam até a água. Uma árvore dá raízes que chega até a água. Vamos de novo aqui no verso 19. Serei como uma árvore de raízes que chegam até a água, uma árvore que todas as noites é molhada pelo orvalho. Todos só falarão bem de mim, e eu serei sempre vigoroso e forte. Todas as pessoas me davam atenção e em silêncio escutavam os meus conselhos. Quando acabava de falar, ninguém discordava. As minhas palavras entravam na cabeça deles, como se fossem gotas de água na areia. Todas as esperavam ansiosos, como se espera a chuva. No tempo de calor, eu sorria para aqueles que tinham perdido a esperança. O meu rosto alegre lhe dava coragem. Eu era como um chefe, decidindo o que eles deviam fazer. Eu os dirigia como um rei à frente do seu exército e os consolava nas horas de aflição. Essa gente, Jó capítulo 30, essa gente zomba de mim e me ataca. Verso 1 em diante. Mas agora, homens mais moços do que eu zombam de mim. Os pais deles não valem nada e não poderia essa gente nem com os cachorros que cuidam do meu rebanho. De que me serviria a força dos seus braços? São homens magros, enfraquecidos de tanto passar fome e miséria. À noite, na solidão de lugares desertos, eles têm de roer raízes secas. Pegam ervas e cascas de árvores e se alimentam de raízes que não servem para comer. São expulsos do meio das pessoas que os espantam, os gritam, como se eles fossem ladrões. Têm de morar em barrancos medonhos, em cavernas ou nas rochas. Uivam no meio das moitas e se juntam debaixo dos espinheiros. Raça inútil, gente sem nome, são enxotados do país. Mas agora essa gente vem e zomba de mim. Para eles eu não passo de uma piada. Sentem nojo de mim e se afastam e chegam até me cuspir na cara. Deus me enfraqueceu e me humilhou, e por isso, furiosos, eles se viram contra mim. Essa raça de gente ruim me ataca, me faz correr e procura acabar comigo. Eles não deixam que eu fuja, procuram me destruir e ninguém o faz parar. Entram por uma brecha da muralha e, no meio das ruínas, se jogam contra mim. Eu fico apavorado. A minha honra foi como que varrida para longe pelo vento. A minha prosperidade passou como se fosse uma nuvem. Tu me tratas com crueldade. Verso 16 em diante. Agora já não tenho vontade de viver. O desespero tomou conta de mim. De noite os ossos me doem muito, a dor me atormenta, não para. Deus me agarrou pela garganta com tanta violência que derrubou a minha roupa. Ele me atirou na lama. Eu não valho mais do que o pó ou a cinza. Ó Deus, eu clamo pedindo a tua ajuda e não me respondes. Eu oro a ti e tu não te importas comigo. Tu me tratas com crueldade e me persegues com todo o teu poder. Fazes com que o vento me carregue e numa tempestade violenta me jogues de um lado para o outro. Bem sei que me levarás à terra da morte, o lugar de encontro marcado para todos os vivos. Porque atacas um homem arruinado que não pode fazer nada, a não ser lhe pedir piedade?
Por acaso não chorei com as pessoas aflitas? Será que não tive pena dos pobres? Eu esperava a felicidade e veio a desgraça. Eu aguardava a luz e chegou a escuridão. Eu peço ajuda. O meu coração está agitado e não descansa. Só tenho vivido dias de aflição. Levo uma vida triste, como um dia sem sol. Eu me levanto diante de todos e peço ajuda. A minha voz é um gemido triste, como os uivos do lobo, ou os gritos do avestruz. A minha pele está ficando preta e o meu corpo queima de febre. Eu costumava ouvir a música alegre de liras e flautas, mas agora só escuto gente chorando e soluçando. Jó, capítulo de número 31. Que Deus me pese em uma balança justa. Eu jurei que os meus olhos nunca haveriam de cobiçar uma virgem. Se eu tivesse quebrado o juramento, que recompensa Deus me daria e como é que de lá os céus, o Todo-Poderoso, me abençoaria? Pois Deus manda a infelicidade e a desgraça para aqueles que só fazem o mal. Deus sabe tudo o que eu faço, Ele vê cada passo que eu dou. Juro que não tenho sido falso e que nunca procurei enganar os outros. Que Deus me pese em uma balança justa e Ele fique convencido de que sou inocente. Nunca cobicei nem adulterei. Verso 7 em diante. Se por acaso me desviei do caminho certo, se o meu coração foi levado pela cobiça dos olhos, se pequei ficando com qualquer coisa que pertence a outra pessoa, então os outros comam o que eu semeei, ou que as minhas plantações sejam destruídas. Se o meu coração alguma vez foi seduzido pela mulher do meu vizinho, e se fiquei escondido, espiando a porta da casa dela, então que a minha mulher se torne escrava do outro, e que os outros durmam com ela, se eu tivesse cometido esse crime horrível. O tribunal deveria me condenar. Esse pecado seria como um incêndio terrível, infernal, que destruiria tudo o que tenho. Sempre fui justo e caridoso. Verso 13 em diante. Quando um empregado ou uma empregada reclamava contra mim, eu resolvi o assunto com justiça. Se eu não tivesse agido assim, que faria quando Deus me julgasse? Que responderia quando ele me pedisse conta dos meus atos? Pois o mesmo Deus que me criou, criou também os meus empregados. Ele deu a vida tanto a mim como a eles. Nunca deixei de ajudar os pobres, nem permiti que as viúvas chorassem de desespero. Nunca tomei sozinho as minhas refeições, mas sempre reparti a minha comida com os órfãos. Eu os tratava como se fosse pai deles, e sempre protegi as viúvas quando via alguém morrendo de frio, pois por falta de roupas ou notava algum pobre que não tinha com que se cobrir, eu lhe dava roupas quentes, feitas de lã, as minhas próprias ovelhas, e ele me agradecia do fundo do coração. Se alguma vez fui violento com um órfão, sabendo que eu tinha o apoio dos juízes, então que os meus braços sejam quebrados, que sejam arrancados dos meus ombros. Eu nunca faria nenhuma coisa dessas, pois tenho pavor do castigo de Deus, e não poderia enfrentar a sua presença gloriosa. Nunca fui infiel a Deus. Verso 24 em diante. Jamais confiei no ouro, ele nunca foi a base da minha segurança. Nunca me orgulhei de ter muitas riquezas, nem de ganhar muito dinheiro.
tenho visto o sol brilhar e a lua caminhar em toda a sua beleza. Porém, nunca os adorei, nem em secreto, e não lhes atirei beijos com a mão. Se tivesse cometido esse terrível pecado, eu teria sido infiel a Deus, que está lá em cima, e o tribunal deveria me condenar. Nunca fui vingativo, nem sovina, nem hipócrita. Verso 29 em diante. Jamais me alegrei com o sofrimento dos meus inimigos. Fiquei contente se lhe acontecia alguma desgraça. E nunca fiz uma oração pedindo a Deus que matasse algum deles. Os empregados que trabalham para mim sabem que os meus convidados comem à vontade do bom e do melhor. Nunca deixei um estrangeiro dormir na rua. Os viajantes sempre se hospedaram na minha casa. Jamais procurei encobrir as minhas faltas, como fazem algumas pessoas, nem escondi no meu coração os meus pecados. Nunca tive medo daquilo que os outros poderiam dizer. Não fiquei dentro de casa calado, com receio de que zombassem de mim. Aqui termino a minha defesa. Verso 35 em diante. Como gostaria que alguém me ouvisse. Aqui eu termino e assino a minha defesa. Que o Todo-Poderoso me responda. Que o meu adversário escreva a acusação. E com orgulho eu carreguei no ombro e porei na cabeça, como se fosse uma coroa. Darei conta a Deus de todos os meus atos, na presença dele. Ficarei de cabeça erguida. As minhas terras nunca choraram, nem gritaram ao céu contra mim, pois se comi os seus frutos, sempre paguei os trabalhadores como devia, e jamais deixei que morressem de fome. Se não estou dizendo a verdade, então que as minhas terras cresçam espinhos em vez de trigo, e mato em vez de cevada. Aqui termina as palavras de Jó. Jó capítulo 32, as falas de Eliú. Jó estava convencido da sua inocência e por isso os três amigos desistiram de continuar a discutir com ele. Acontece que ali estava um homem chamado Eliú, filho de Baraquel e descendente de Bus, do grupo de famílias de Rão. Eliú ficou muito zangado com Jó, porque este dizia que era inocente e que Deus era culpado. E também ficou zangado com os três amigos, porque eles não puderam responder a Jó, dando assim a ideia de que Deus estava errado. Eliú esperou para falar no fim, pois os outros eram mais velhos do que ele. Quando viu que eles não souberam como responder a Jó, ficou zangado. Primeira fala de Eliú, um sopro do Todo-Poderoso da sabedoria. Versos 6 em diante. Então Eliú, filho de Baraquel e descendente de Bus, disse: Eu sou moço e vocês são idosos. Foi por isso que não me atrevi a dar a minha opinião. Pensei assim: que fale a voz da experiência, que os muitos anos mostrem a sua sabedoria. Mas acontece que das pessoas há um espírito, há um sopro do Todo-Poderoso que dá sabedoria. Nós não ficamos mais sábios com a idade, nem sempre os velhos sabem o que é certo. Portanto, escutem o que eu digo, pois eu também vou dar a minha opinião. É Deus quem tem de dar a resposta a Jó. Verso 11 em diante. Esperei que vocês falassem e escutei as suas razões.
Enquanto vocês escolhiam as melhores palavras, eu prestava toda a atenção, mas nenhum de vocês convenceu a Jó, nem deu a resposta às suas palavras. Como é que vocês podem dizer que descobriram a sabedoria? É Deus e não um ser humano que terá de dar resposta a Jó? Eu nunca teria respondido como vocês, mas Jó estava falando com vocês e não comigo. Quero dar a minha opinião. Jó capítulo 32, verso 15 em diante. Jó, esses três estão derrotados e não têm mais palavras para continuar a discutir. Eles já pararam, não falaram mais. Será que devo continuar esperando enquanto estão calados? Não, eu darei a minha resposta agora e direi o que penso sobre o assunto. Tenho muito o que falar e já não consigo mais ficar calado. Se eu não falar, sou capaz de estourar como um odre cheio de vinho novo. Não aguento mais, preciso desabafar. Quero dar a minha opinião. Não vou tomar partido nessa discussão e não vou adular ninguém. Eu não costumo bajular, e se bajulasse, o Criador logo me castigaria. Jó capítulo de número 33. Darei a minha opinião com fraqueza. Por isso, Jó, escute as minhas palavras e preste atenção em tudo o que vou dizer. Estou pronto para começar e vou falar o que penso. Darei a minha opinião com fraqueza. As minhas palavras serão sinceras, vindas do coração, pois o Espírito de Deus que me fez e é o sopro do Todo-Poderoso quem me dá vida. Responda-me, se for capaz. Prepare-se para discutir comigo. Para Deus, você e eu somos iguais. Eu também fui formado no barro. Por isso, não tenha medo de mim. A minha intenção não é esmagar você. Você disse que está inocente. Verso 8 em diante. Creio que ouvi você dizer o seguinte: não sou culpado, não fiz nada de errado. Estou inocente, não cometi nenhum pecado. É Deus quem inventa motivos para me atacar. Ele me trata como se eu fosse um inimigo. Ele me amarrou os pés com correntes e fica vigiando tudo. O que faço? Deus fala de várias maneiras. Mas eu lhe digo que você não tem razão, pois Deus é maior do que as criaturas humanas. Por que você acusa Deus afirmando que ele não dá atenção às nossas queixas? Deus fala de várias maneiras, porém nós não lhe damos atenção. De noite, na cama, quando dormimos, um sono profundo ele fala por meio de sonhos ou de visões. Deus fala aos nossos ouvidos e os seus avisos nos enchem de medo. Ele fala com a gente para deixarmos de pecar e para que não nos tornemos orgulhosos. Assim, ele nos livra da morte e não deixa que nos joguem na sepultura. Deus o aceitará de novo. Verso 19 em diante. Outras vezes, Deus castiga com doenças e com fortes dores que não passam. O doente perde o apetite e não quer nem ver as comidas mais gostosas. Ele emagrece e vai se abandonando, e no fim vira pele e osso. Ele está às portas da morte. Logo será levado para a sepultura. Pode ser que ele venha a ser socorrido por um anjo, dos milhares de anjos de Deus, que ensinam a gente a fazer o que é certo. O anjo terá pena dele e pedirá a Deus: solta-o, e ele não deve descer ao mundo dos mortos. Aqui está o pagamento do seu resgate. Então ele terá saúde novamente,
e o seu corpo será forte como era na juventude. Quando orar, Deus o atenderá. Ele o adorará com alegria e o aceitará de novo como um homem direito. Ele dirá a todos: pequei, cometi injustiças, mas Deus não me castigou. Ele me salvou da morte. Eu ainda posso ver a luz. Deus faz tudo isso com a gente e faz várias vezes. Ele não deixa que morramos e assim continuamos a ser iluminados pela luz da vida. Agora, Jó, escute com atenção. Fique calado, pois vou falar. Se você tem alguma coisa a dizer, responda, pois eu gostaria de lhe dar razão. Se não, fique calado e escute que eu lhe ensinarei como ser sábio. Segunda fala de Eliú, Jó capítulo de número 34. Eliú disse mais: vocês que são sábios e instruídos, escutem o que vou dizer. Assim como os ouvidos julgam o valor das palavras e o paladar prova os alimentos, assim nós agora vamos examinar o caso e resolvê-los do jeito que nos parece melhor. Deus não é injusto com ninguém. Verso 5 em diante. Jó está dizendo que é inocente e que Deus não quer lhe fazer justiça. E pergunta: como é que eu poderia mentir dizendo que estou errado? Sofro de uma doença que não tem cura, embora não tenha cometido nenhum pecado. Neste mundo não há ninguém como Jó, para quem é tão fácil zombar de Deus, como beber um copo de água. Ele anda com homens maus e se junta com gente que não presta. E diz assim: não adianta nada procurar agradar a Deus. Agora, vocês que dizem juízo, me escutem. Será que Deus faria alguma coisa errada? Será que o Todo-Poderoso cometeria uma injustiça? Ele nos paga de acordo com o que fazemos e dá cada um o que merece. Na verdade, o Todo-Poderoso não faz mal e não é injusto com ninguém. Quem entregou o poder de Deus? Quem o fez governador do universo? Se Deus quisesse, poderia fazer voltar para si o fôlego, a respiração da gente. Então, todas as pessoas morreriam juntas e no mesmo instante voltariam de novo para o pó. Deus é justo e poderoso. Verso 16 em diante. Agora, Jó, se você é sábio, escute e preste atenção no que vou dizer. Se Deus odiasse a justiça, não poderia governar o mundo. Será que você quer condenar aquele que é justo e poderoso? Deus condena os reis e as autoridades quando são maus, quando não prestam. Ele não mostra preferência pelas pessoas que estão no poder, nem favorece os ricos, em prejuízo dos pobres, pois todos foram criados por ele. A morte pode vir de repente, no meio da noite. A pessoa tem um ataque e morre. Deus não precisa de ajuda para matar os poderosos, pois ele sabe tudo o que fazemos e vê todos os passos que damos. Não existe nenhum lugar, por mais escuro que seja, onde um pecador possa se esconder de Deus. Deus não precisa marcar um dia para que uma pessoa se apresente a fim de ser julgada por ele. Ele não necessita de examinar a vida dos poderosos para acabar com eles e dar a outros o seu lugar, pois Deus conhece o que eles fazem. De noite eles o derruba e esmaga. Em público, na frente de todos, Deus o castiga, como se fossem criminosos,
porque eles se afastam dele e não quisessem obedecer a nenhum dos seus mandamentos. Eles fizeram com que os gritos dos pobres e exploradores subissem até Deus, e ele os escutou. Mas, se Deus se calar, ninguém poderá condená-lo. Se ele esconder o rosto, as pessoas e as nações ficarão sem defesa, e nada poderá fazer para evitar que homens maus as governem e explorem. Você resolveu parar de praticar o mal? Verso 31 em diante. Jó, será que você reconheceu diante de Deus que você sofreu por causa dos seus pecados e que prometeu que não vai pecar mais? Será que você pediu a Deus que lhe mostrasse as suas faltas e resolveu parar de praticar o mal? Se você não aceita o que Deus faz, como espera que ele faça o que você quer? Você é quem precisa responder e não eu. Diga-nos o que está pensando. As pessoas sábias e sensatas que estão escutando certamente dirão assim: Jó não sabe o que está falando. O que ele diz não faz sentido. É só examinar bem as suas palavras. E a gente vê que ele responde como um perverso. Jó é pecador, um pecador rebelde. Na nossa presença, zomba de Deus e não para de falar contra ele. Jó, capítulo de número 35. Terceira fala de Eliú. Em seguida, Eliú disse: Jó, você não tem o direito de dizer que Deus... Você não tem o direito... Jó, verso 2. Jó, você não tem o direito de dizer que para Deus você é inocente. E também não pode perguntar assim: ó Deus, será que sentes mal com o meu pecado? E que vantagem tem se não pecar? Pois eu vou responder a você e também aos seus amigos. Suas faltas não prejudicam a Deus, mas os outros. Verso 5 em diante. Olhe para o céu e veja as nuvens, estão muito acima de você. Se você não peca, isso não atinge a Deus lá do alto. As suas faltas, por muitas que sejam, não vão prejudicar a Deus. Se você não faz o bem, não será ajudado a Deus. Ele não precisa de nada que é seu. São os outros que sofrem por causa dos pecados que você comete. E também são eles que são ajudados quando você pratica o bem. Os homens, quando são perseguidos por todos os lados, gemem e gritam, pedindo que alguém os livre das mãos dos poderosos. Porém, não voltam para Deus, o seu Criador, que dá forças nas horas mais escuras. Eles não voltam para Deus, que os torna sábios, mas os sábios do que as aves e os animais. Eles gritam por socorro, mas Deus não responde, porque são orgulhosos e maus. Mas é falso dizer que Deus não ouve, o que o Todo-Poderoso não vê. Você não sabe o que está dizendo. Verso 14 em diante. Jó, você diz que não pode ver a Deus, mas espere com paciência, pois a sua causa está com ele. Você pensa que Deus não castiga, que ele não presta muita atenção no pecado? Não adianta nada continuar o seu discurso. Você fala muito, porém não sabe o que está dizendo. Jó, capítulo de número 36. Quarta fala de Eliú. Eliú continuou a falar e disse: Jó, tenha um pouco mais de paciência, pois ainda vou lhe mostrar que eu tenho outras coisas a dizer a favor de Deus. Usarei os meus profundos conhecimentos para mostrar que Deus,
O meu Criador é justo. Tudo o que vou dizer é verdade. Quem está falando com você é realmente um sábio. Verso 5 em diante: Deus protege e Deus castiga. Como Deus é poderoso, ele não despreza ninguém. Deus sabe todas as coisas. Ele não deixa que os maus continuem vivendo e sempre tratam os pobres com justiça. Deus protege os homens corretos. Deixa que eles governem como reis e assim tenham uma alta posição para sempre. Mas, se algum dos perversos concorrentes ou são armados com cordas do sofrimento, então Deus lhe mostra que isso é por causa dos que fizeram, que é o castigo pelos seus pecados e pelo seu orgulho. Deus faz com que escutem os seus avisos e manda que abandonem o pecado. Se obedecem a Deus e o adoram, então tem paz e prosperidade até o fim da vida. Mas se não se importam com Deus, então morrem na ignorância, atravessam o rio e entram no mundo dos mortos. Aqueles que têm um coração perverso guardam a raiva e, mesmo quando são castigados, não clamam pedindo socorro. Desonram o seu próprio corpo entre si e morrem em plena mocidade. Mas Deus nos ensina, por meio do sofrimento, usa a aflição para abrir os nossos olhos. Você está sofrendo por causa da sua maldade. Jó capítulo de número 16. Jó, Deus o livrou dos perigos e deixou viver em segurança. Na sua mesa sempre se cometeu um bom e do melhor. A sua mesa sempre se comeu do bom e do melhor. Verso 17. Você foi julgado e condenado e agora está recebendo o castigo que merece. Cuidado, não aceite dinheiro para torcer a justiça. Não deixe que as muitas riquezas o seduzam. Não adianta nada gritar pedindo socorro. Todo o seu poder não tem nenhum valor agora. Não fique desejando que chegue a noite em que as nações serão destruídas. Você está sofrendo por causa da sua maldade. Cuidado, não se volte para ela. Como é grande o poder de Deus. Verso 22 em diante. Como é grande o poder de Deus. Quem é capaz de governar tão bem como ele? Ninguém pode dar ordens a Deus nem acusá-lo de praticar o mal. O mundo inteiro o louva pelo que ele faz e você também não esqueça de louvá-lo. Mesmo de longe, todos nós vemos e admiramos o que Deus está fazendo. Ele é grande demais para que o possamos conhecer. Nós não podemos calcular quantos anos já viveu. O poder e a majestade de Deus. Verso 27 em diante. Deus faz com que a água da terra suba para um depósito e depois a transforme em gotas de chuva. As nuvens derramam a água que cai em aguaceiros sobre a terra. Quem estende o movimento das nuvens ou o barulho dos trovões no céu, onde Deus mora? Deus espalha relâmpagos em volta de si, mas o fundo do mar continua escuro. É assim que Deus alimenta os povos e lhes dá comida à vontade. Ele pega o raio com as mãos e manda que atinjam o alvo. O gado sente que a tempestade está perto e o trovão avisa que ela vem aí. Jó capítulo de número 37, continuação. A tempestade me faz bater o coração, como se ele fosse pular para fora do peito. Escutem o estrondo da voz de Deus. O trovão que sai da sua boca, ele solta relâmpagos. Por todos os lados no céu,
de uma ponta da terra à outra, até a outra, então se ouve o ugido da sua voz, o forte barulho do trovão, e durante todo o tempo os relâmpagos não param de cair. Deus troveja com a sua voz maravilhosa. Ele faz grandes coisas que não podemos compreender. Deus manda que caia neve sobre a terra e também fortes pancadas de chuva. Assim, faz com que as pessoas fiquem em casa, sem poder trabalhar, para que todos saibam que Ele é quem age. Os animais entram nas suas tocas e ali ficam escondidos. As tempestades violentas vêm do sul e do frio vem do norte. O sopro de Deus congela as águas, que assim ficam cobertas de gelo. Deus enche de água as nuvens e elas lançam os relâmpagos, seguindo a ordem de Deus. E as nuvens se espalham em todas as direções. E elas fazem tudo o que Deus manda. Em toda a parte do mundo inteiro, Deus faz cair chuva sobre a terra, ou para castigar a gente, ou para mostrar que tem amor por nós. O infinito conhecimento de Deus. Jó, pare um instante e escute. Pense nas coisas maravilhosas que Deus faz. Será que você sabe como Deus dá ordem para que os relâmpagos saiam brilhando das nuvens? Você sabe como as nuvens ficam suspensas no ar? Isso é uma prova do infinito conhecimento de Deus. Será que você fica sufocado de calor na sua roupa antes de vir a tempestade? De areia trazida pelo vento sul? Será que você pode ajudar Deus a estender o céu e fazer com que fique duro como uma placa de metal fundido? Ensine-nos o que devemos dizer a Ele, pois não somos capazes de pensar com clareza. Eu não teria o atrevimento de discutir com Deus, pois seria pedir que Ele me destruísse. Não é possível ver o sol quando está escondido pelas nuvens, mas ele brilha de novo. Depois que o vento passa, limpa o céu. No norte, vemos uma luz dourada, e a glória de Deus nos enche de profunda admiração. Não podemos compreender o Todo-Poderoso, o Deus de grande poder. A sua justiça é infinita, e ele não persegue ninguém. Por isso, as pessoas o temem, e ele não dá importância aos que acham que são sábios. Jó, capítulo de número 38. Primeira resposta do Senhor a Jó. Depois disso, do meio da tempestade, o Senhor deu a Jó a seguinte resposta. As suas palavras só mostram a sua ignorância. Quem é você para pôr em dúvida a minha sabedoria? Mostre agora que é valente e responda às perguntas que lhe vou fazer. Eu criei o mundo. Onde é que você estava quando criei o mundo? Se você é tão inteligente, explique isso. Você sabe quem resolveu qual seria o tamanho do mundo e quem foi que fez as medições? Em cima de que estão firmadas as colunas que sustentam a terra? Quem foi que assentou a pedra principal do alicerce do mundo? Na manhã da criação, as estrelas cantavam em coro. Os servidores celestiais soltavam gritos de alegria. Quando o mar jorrou do ventre da terra, quem foi que fechou os portões para segui-los? Fui eu que cobri o mar com as nuvens, e eu o envolvi com a escuridão. Marquei os seus limites e fechei as trancas, as portas, e lhe disse: você chegará a este ponto e daqui não passará.
As suas altas ondas pararão aqui. De onde vem a luz e a escuridão? 12 em diante, verso. Jó, alguma vez na sua vida você ordenou que viesse a madrugada e assim começasse um novo dia? Você alguma vez mandou que a luz se espalhasse sobre a terra, sacudindo os perversos e os expulsando dos seus esconderijos? A luz do dia mostra as formas das montanhas e dos vales, como se fossem as dobras de um vestido, ou as marcas de um sinete no barro. Essa luz é clara demais para os perversos e os impede de praticar a violência. Jó, você já visitou as nascentes do mar? Já passeou pelo fundo do oceano? Alguém já lhe mostrou os portões do mundo dos mortos? Aquele mundo de escuridão sem fim? Você tem alguma ideia da largura da terra? Responda, se é que você é capaz de sabe de tudo isso. De onde vem a luz e qual é a origem da escuridão? Você sabe mostrar a elas até onde devem chegar e depois fazer com que voltem a outra vez ao ponto de partida? Sim, você deve saber, pois é bem idoso e já havia nascido quando o mundo foi criado. Quem faz a neve e as chuvas de pedra? Verso 22 em diante. Você sabe alguma vez Você alguma vez visitou os depósitos onde eu guardo a neve e as chuvas de pedra que ficam reservadas para tempos de sofrimento e para dias de luta e de guerras? Você já teve no lugar onde nasceu o sol ou no ponto onde começa a soprar o vento leste? Quem faz a chuva, o orvalho, a geada e o gelo? Verso 25 em diante. Quem foi que abriu um canal para deixar cair os aguaceiros e marcou o caminho por onde a tempestade deve passar? Quem faz a chuva cair no deserto em lugares onde ninguém mora? Quem rega as terras secas e despovoadas, fazendo nascer nelas o capim? Será que a chuva e o orvalho têm pai? E quem é mãe do gelo e da geada, que faz com que as águas virem pedra e que o mar fique coberto por uma camada de gelo? Você conhece as leis que governam o céu? Verso 31 em diante. Será que você pode amarrar uma corda às estrelas das 7 cabrinhas? Ou soltar as correntes que prendem as 3 Marias? Você pode fazer aparecer a estrela da alva? Ou guiar a ursa maior e a ursa menor? Você conhece as leis que governam o céu e sabe como devem ser aplicadas na terra? Quem pode derramar a água em forma de chuva? Verso 34 em diante. Será que a sua voz pode chegar até as nuvens e mandar que caia tanta chuva que você fique coberto por um dilúvio? Você pode fazer com que os raios apareçam e venham lhe dizer: estamos às suas ordens? Quem deu sabedoria às aves, como o ibis, que anuncia as enchentes do rio Nilo? Ou como o galo, que canta antes da chuva? Quem é capaz de contar as nuvens? Quem pode derramar a sua água em forma de chuva? Quem faz o pó virar barro, ligando os torrões uns aos outros? Quem dá de comer aos animais e às aves? Será que é você quem dá de comer às leoas e mata a fome dos leãozinhos, quando estão escondidas nas suas covas, ou ficam de tocaia nas moitas? Quem é que alimenta os corvos quando andam de um lado para o outro com fome? Quando os seus filhotes gritam a mim pedindo comida? Jó, capítulo de número 39. Quem fez cada animal como
com o seu jeito de ser. Você sabe quando nascem os cabritos selvagens? Ou já viu nascerem as corças? Você sabe quantos meses as suas fêmeas levam para dar cria? Ou qual é o momento do parto? Você sabe quando elas se abaixam para dar cria, trazendo este mundo os seus filhotes? Os filhotes crescem fortes no campo, depois vão embora e não voltam mais. Quem deu a liberdade aos jumentos selvagens? Quem os deixou andar soltos à vontade? Eu lhe dei o deserto para ser sua casa, e os deixei viver nas terras salgadas. Eles não querem saber do barulho das cidades. Não podem ser domados, nem obrigados a levar cargas. Eles pastam nas montanhas, onde procuram qualquer erva verde para comer. Será que um touro selvagem vai querer trabalhar para você? Será que ele vai passar a noite no seu curral? Será que você consegue prendê-lo com cordas no arado, a fim de arar a terra ou puxar o rastelo? Será que você pode confiar na grande força que ele tem deixado por conta dele? O seu trabalho pesado que há para fazer? Você espera que ele traga o trigo que você colher e o amonte no terreiro? Como batem rápidas as asas do avestruz, mas nenhum avestruz voa como a cegonha. A avestruz põe os seus ovos no chão, para que a areia quente os faça chocar. Ela nem pensa que alguém vai pisá-los, ou que algum animal selvagem pode esmagá-los. Ela age como se os ovos não fossem os seus e não se importam com os seus esforços. Fiquem perdidos. Fui eu que fiz assim, sem juízo, e não lhe dei sabedoria. Porém, quando ela corre, corre tão depressa que zomba de qualquer cavalo e cavaleiro. Jó, por acaso foi você quem fez os cavalos tão fortes? Foi você quem enfeitou o pescoço deles com a crina? É você quem os faz pular como gafanhotos e assustar as pessoas com os seus rinchos? Impacientes, eles cavalgam o chão com as patas e correm para a batalha com todas as forças. Eles não têm medo de nada, assustam e espada.